não nos envolvermos com certas pessoas. Há julgamento em todos os níveis. Julgamento intelectual, julgamento estético, julgamento moral, julgamento financeiro, julgamento econômico, julgamento automobilístico, julgamento de todos os modos. Se eu tivesse saído hoje com a camisa do Brasil e a bandeira nacional aqui para a esplanada dos ministérios, 9 horas da manhã, muita gente pensaria que eu teria me convertido ao bolsonarismo. Parece até que eles têm o direito de primogenitura sobre o verde, amarelo, azul e branco, sobre o uniforme nacional e sobre a bandeira brasileira, o que é mentira. Se tivéssemos que dar essa honraria para alguém nesse país, lá mesmo, na Praça dos Três Poderes, havia algumas centenas de índios acampados, graças a Deus, cujas barracas foram protegidas pela força policial. Eles sim mereceriam estar segurando a bandeira nacional. Mas aqueles que estavam lá, provavelmente quase ninguém. E tinha gente motivada por todas as motivações, até para ver se ganhava uma gatinha que convidou o cara para ir. Qualquer história, tinha de tudo ali. Como tem de tudo em todos os lugares, tem de tudo na igreja. O cara está lá com os olhos fechados e com a mão para cima e só Deus sabe aonde anda a cabeça dele, a cabeça dela, o que tem no coração, o que está pensando, totalmente ateu de tudo. Mas está lá em adoração, para ser contemplada, e tem gente dizendo que santa, que santo, que linda, que lindo, que coisa maravilhosa, porque praticamente a gente vive na ilusão. A gente, na maioria das vezes, vive de ilusão apenas. A gente está na mais profunda escuridão e o que a gente enxerga, na maioria, quase total das vezes, não é realidade. É apenas a projeção do nosso olhar. E aí a gente constrói um caráter para a pessoa, a gente projeta coisas, a gente transfere, a gente julga, ou então a gente cultua, a gente sublima, a gente heroifica essa pessoa, a gente faz qualquer negócio, mas, na verdade, leva para casa para passar 15 dias contigo, que eu duvido que você aguente. Duvido. Como hoje eu fiquei sabendo de uma história de gente intimíssima, de um dos lugares de poder e de influência, de força política nesse país extraordinário, e que saiu de lá da intimidade dizendo: meu Deus, aquilo ali é uma coisa de doidos, de malucos, aquilo ali é pior do que qualquer coisa que eu já vi ou eu podia imaginar na minha vida, e pulou fora, ganhando muito, muito bem, pulou fora e disse: Deus me livre. Agora, ao mesmo tempo, em outros lugares, tinha gente dizendo: eu daria tudo para ficar, para tocar, para pegar, para ficar junto. Pode me salvar. A gente não faz a menor ideia. Meu Deus! Eu sei como as pessoas são capazes de cultuar as pessoas. Eu fui cultuado a minha vida quase toda.
Tinha gente que brigava para ter acesso a um lenço meu suado, a qualquer coisa minha, a uma caneta, ao papel com o qual eu me abanava no calor dos estádios. Eu quero. Se eu pegasse um papelzinho, fizesse uma anotação e deixasse em cima de um púlpito, pegavam. Quando eu disse que não queria mais representar nenhuma instituição e me desliguei de tudo e de todos em agosto de 1998, até a minha toga, que ficava pendurada num vestíbulo dos fundos da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi roubada. E até o dia de hoje ninguém sabe aonde ela foi parar, mas certamente não foi alguém que queria rasgar. Foi alguém que queria guardar, como se fosse uma relíquia para ela. Agora, ele não mais vai vestir, não virá mais aqui, mas eu não vou deixar isso ficar aqui às praças. Eu tenho carinho, eu vou levar para mim significa, sabe lá Deus o quê? Porque a gente enxerga, mas não vê, a gente pensa que viu, mas não enxergou. Só há um para quem as trevas e a luz são a mesma coisa. Nós todos somos habitantes da caverna de Platão, enxergando luz, enxergando projeção, a luz como sombra, a luz como algo que projeta, que frequentemente aumenta, que raramente é projetada na dimensão em que deixa as coisas do tamanho que elas são. São projeções sempre aumentativas, endeusantes ou diabolizantes, porque a gente não enxerga. Eu quero ler o texto do Salmo 139, aqui nos versos 11 e 12, que dizem: se eu digo, é um salmo atribuído a Davi. Então, supostamente, é Davi falando. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, se eu digo, o Davi real ou o Davi arquetípico desse salmo, tanto faz. A alma humana, seja do Davi da história ou do Davi projetado e construído pelos escribas estudiosos de Davi, não interessa. O que está aqui, além de lindo e poético, é verdadeiro, absoluto. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, aí ele diz, não adianta nada, porque a minha palavra é absoluta relatividade, é nonsense. Eu realmente falo o que eu não conheço, disserto sobre o que eu não entendi, sou assertivo a respeito de coisas que não estão calcadas e baseadas na fundação daquilo que é verdade, porque até mesmo excede o entendimento, não. Eu estou fundado, na maioria das vezes, na rocha dos equívocos e na pedra das presunções, mas não na rocha da verdade. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até
até as próprias trevas não te serão escuras. Pois para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, sabendo que a gente habita a relatividade e que Jesus não nos permitiu julgar porque o nosso olhar é relativo, quando os discípulos perguntaram: tu queres que nós arranquemos o joio do meio do trigo? Jesus disse: não, para que, ao arrancardes o joio, porventura, equivocadamente, não arranqueis juntamente com o joio também o trigo. E um trigo vale mais do que um campo de joio. Cuidado para não maltratar o trigo. O trigo vale o campo todo de joio, que parece trigo, mas não é trigo, parece, mas não é, e não é porque não dá fruto, e não é porque não traz pão da vida para quem quer que dele busque se servir. Ele é uma mentira, ele só tem uma imagem, uma aparência, uma busca de semelhança, mas não é, na verdade. Jesus, no entanto, disse: não arranquem o joio, para que, porventura, não arranqueis equivocadamente, erradamente, também o trigo. O trigo vale o convívio com todas as mentiras à nossa volta, na sociedade, em todos os ambientes. O que eu não posso é matar trigo. O que eu não posso é deixar trigo morrer. O que eu não posso é não me condoer do trigo humano. E eu não vou definir quem é o trigo humano. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou. Uma realidade, um significado, um ser humano. Jesus disse que vale mais do que o joio do mundo inteiro. Cuidado para que, na pressa, achando que vocês sabem discernir uma coisa da outra, vocês não destruam. Porque vocês são relativos. Sabendo disso, eu quero que você guarde algumas coisas com você. A primeira, rapidamente, é que existe luz em toda a treva. Repita isso comigo. Existe luz em toda a treva. Existe luz em toda a treva. Eu já entrei nos lugares considerados de mais treva nesse mundo. Treva mesmo de bagaço humana que, se eu descrever aqui, vocês vão ficar até escandalizados. Porque, como dizem os americanos, the description is too picturing. Então, é muito gráfico. Mas creiam em mim que eu não estou vindo de nenhum convento. Eu estou vindo onde o príncipe deste mundo habita. Eu sei o que é o mundo. E eu nunca fui virgem dele. E nele já vi de tudo e já levei sustos. Eu já fui salvo no meio da mais profunda treva. Por exemplo,
no meio de uma coisa que, se eu continuasse, eu teria me destruído, mas eu fui salvo até por causa de uma mulher que eu conheci naquela hora, que estava fazendo sexo comigo e, de repente, vira para mim e me diz: olha, você não pertence a isso aqui. Vá embora daqui. Eu já ouvi dos lábios mais impensáveis os conselhos mais santos, mais loucamente divinos. Eu já vi gente estranha, em dias da minha grande agonia, por exemplo, ao ver uma assinatura minha num documento no aeroporto nos Estados Unidos, uma senhora que veio em silêncio enquanto eu, mais triste do que a morte, assinava um documento há 23 anos, 24, 23. E, de repente, eu vi a mão dela, só a mão, parecia a mão da minha avó paterna, vovó Zezé, branquinha, olhos verdes, aquela mãozinha francesa, europeia. Eu olhei, parecia a mão da minha avó, mas eu não levantei a cabeça. Terminei de assinar, ela passou o dedo sobre a minha assinatura e eu tinha 40 e tantos anos, ela era uma mulher de 70 e tantos. E ela me falou: meu filho, não desista, não desista. Aí ela disse: você está atravessando um momento muito difícil, mas vá adiante. Você não é dos que voltam para trás, você tem resiliência. Vá adiante, não desista. Eu olhei para ela com aqueles olhos claros da minha avó, me assustei, ela toda velhinha, com a pele machucada da minha avó. E eu falei: como é que você sabe quem eu sou? Ela falou: eu não sei qual é o seu nome, eu não vi nada disso, mas eu sei como você é. Ela disse: eu trabalhei quase 40 anos para o FBI, fazendo reconhecimento de personalidade por letra e por assinatura. E a sua assinatura é de um homem perseverante, resiliente, que não desiste e segue adiante. E como você chegou com uma energia de tanto peso, de tanta tristeza, eu me senti autorizada a lhe dizer isso. Eu, cercado só de agonia, de repente, vem uma voz que em nenhum lugar do mundo eu ouviria com aquele significado, com aquela propriedade. Já ouvi a voz de Deus vindo da boca dos piores criminosos, de bandidos, de meretrizes, de gente adúltera, de pessoas que eu julgava que não tivessem absolutamente nada, de repente, do nada, me disseram algo que me abriu os olhos e me fez mudar o curso de um caminho. Assim como eu sei que na minha vida, para outras pessoas, isso acontece milhares, milhões de vezes, acontece também comigo, às vezes no meio das piores situações e vindo da boca de gente que eu não esperava ouvir um oráculo. Eu já ouvi a verdade de Deus vinda da boca do diabo para mim, forçado a falar, de demônios em pessoas,
que não queriam falar, mas eram forçados a falar, rangendo os dentes. Eu não suporto mais. Eu não quero falar, mas eu tenho. Eu não aguento. A luz, a luz. E aí vai. Depois diz na gagueira do inferno que não aguenta a luz dos teus olhos e a presença de Jesus na tua vida e sai. Gritando, correndo para todo lado. Porque existe luz em toda a treva. Isso não significa que eu tenho que procurar as trevas. Elas existem de si mesmas. Mas se elas vierem de mim e vierem sobre mim e me cercarem, eu não temerei. Eu não temerei. Porque ainda que eu ande por esse lugar de treva absoluta, eu não temerei. Eu carregarei a mesma confiança e eu sei que não existem lugares onde Deus não fale. Não existem pessoas que não venham a ser usadas por Deus mesmo quando não querem. E existem pessoas que, mesmo fazendo aquilo que não deveriam e publicando aquilo que é mentira, estão abrindo a porta para uma luz que vai iluminar. Às vezes o grito da mentira é tão cheio de treva que choca os que estavam cegos e começam a ver. Porque existe luz em toda a treva. Como a pessoa que eu usei de ilustração no início, que estava nesse lugar de poder incomparável e saiu correndo porque não aguenta mais a podridão humana da relação entre todos eles, que deixou de ganhar um monte de coisas, ela viu isso assistindo o erro, a mentira, o ódio e o engano. No início ela estava lá achando que era uma honra suprema e sublime. Depois ela viu, quando os olhos dela foram abertos pelo excesso de trevas, ela então enxergou a luz e correu fora. Por que não correu 1 ano antes, 2 anos antes? Ela ficou muito tempo lá. Por que só agora? Porque chega uma hora em que a própria treva esbofeteia o cego e ele enxerga. E ele vê, não importa como, existe uma soberania da luz em toda a treva. A segunda coisa que eu quero que você guarde é esta. Se existe, de fato, luz em toda a treva, existe também treva em toda a luz. Eu não estou falando da luz de Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Meu Deus, eu sei quem é Deus. Sei que ele é luz e que nele não há treva nenhuma. Eu sei. Como eu também sei que entre os seres humanos, acerca dos quais se possa dizer que sejam luzes do mundo, ou como Pedro disse, sois como luzeiros no mundo, ou como Paulo diz, sois filhos da luz, não filhos das trevas. Como a gente vê nos evangelhos, Jesus dizendo claramente, pois os filhos das trevas são mais hábeis na presente geração do que os filhos da luz.
Tem muito mais malandragem, eles sabem das coisas. No entanto, existe treva naquilo que você chama de luz, assim como existe luz naquilo que você chama de treva. Existe luz. Eu já vi muita treva na luz. E outro dia eu estava conversando com um amigo de infância, cristão, a vida inteira, piedoso, toda a vida. E eu falei, olha, fulano, quando eu cheguei na meia-idade, eu já tinha visto tudo de tanta coisa. Era como se eu tivesse vivido 30 anos de exercício do poder nos bastidores de todos os grupos de poder religioso, vendo a louça, a roupa suja, as cuecas, as calcinhas, os abortos, os mods pendurados, os textos de maldição, os ódios destilados, os venenos cuspidos, visto tudo, tanta coisa. Disso que você chama de luz, disso que você me diz que luta para tentar preservar ainda. E eu vi tantos anos e cheguei à conclusão de que aquilo só estava ofuscando a graça de Deus na minha vida e que eu seria uma luz muito mais significativa se eu fosse de fato para a treva do mundo, ao invés de eu ficar na luz negra da religião, onde todo mundo é sobressaltado, como na luz negra, qualquer branco parece angelical, qualquer sorriso parece celestial, qualquer olhar parece incandescentemente lindo. E todo feio, feia, ficam extraordinários na luz negra. Eu sei bem os impactos da luz negra. Isso é um perigo, aquelas boates de antigamente, dos anos 60, 70, os anos 80, até os anos 90, tinha muita boate escura, de luz negra, somzão, teto baixo. Aí era só luz negra, você quase não via direito as pessoas. Aí uma mulher não interessante ficava gostosa, uma mulher não tão bonita ficava meio linda, uma boca meio mal feita ficava carnuda e desejável, olhos que não eram essas coisas ficavam grandiosos. Eu já ri muito de alguns amigos que se agarraram com pessoas que, com a luz acesa, eles jamais se agarrariam na vida. Jamais. Eu adotei, desde muito garoto, na malandragem, esse negócio de só pegar uma mulher se eu a visse debaixo de uma luz bem clara, pelo menos. Porque na luz negra era fria. Sempre quase fria. Desculpem, fechando parênteses. Mas eu sei que existe treva em toda a luz, e agora voltando ao exemplo espiritual. Dos lugares que a gente diz que são lugares de luz, de temas que a gente usa, dizendo que são temas de luz. Por exemplo, hoje eu ouvi pessoas falando em tradição, em conservador, em conservação, como uma coisa divina. Mas Jesus disse em Marcos 7, vocês transgridem a palavra de Deus porque vocês cultuam a tradição. Frequentemente a tradição destrói a eclosão do novo de Deus na vida humana, na sociedade humana, em qualquer coisa. Eu ouvi gente louvando a família, e eu me perguntando o que para eles é família.
São apenas um pai e uma mãe que se odeiam, nunca se divorciaram, mas se batem, se espancam, e filhos que acham aquilo um inferno, mas que esquecem toda vez que vão à igreja e passam o máximo de tempo longe dessa família porque estar lá faz mal ao espírito. O que é família? Eles não sabem o que é família. Eu sei como é a família dos maiores defensores públicos da família do atual regime no Brasil. Eu sei. Sei intimidades. E são famílias desastradas, desastrosas. Infelicidade é pouco para designar o estado de decrepitância absoluta dessas famílias, dos representantes da família. E é por isso que ninguém me enfrenta, porque eles sabem que eu sei. Eles sabem que eu sei como eles gostam de dinheiro, de propriedade, de construírem grandes templos, do tamanho dos seus pênis psíquicos, dos seus narcisismos. E tudo isso com cruz, tudo isso com o nome de Jesus, e tudo isso treva, treva, treva e treva. Existe luz nas trevas, assim como existe treva na luz. E no que é ensinado em nome de Jesus, também está cheio de treva. Porque não é coerente com Jesus, com o caráter de Cristo. O que não é como Jesus é, ensinou, viveu, expressou, gestuou, chorou ou sorriu, não tem que ser acolhido por nós. É treva. Mesmo que seja pronunciado em nome da luz. E em terceiro lugar, eu quero que você saiba que Deus é. Repita comigo, Deus é na treva e na luz. Dava até uma boa camisa para Santa Corja. Deus é na treva e na luz. Repita de novo. Se você quiser, bote corações ao alto aqui, ó, aleluia. Corações ao alto em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus é, repita comigo, onde você estiver, Deus é na treva e na luz. Deus é na treva e na luz. Deus é na treva e na luz. Aí eu vejo um monte de pais preocupados porque dizem que os filhos estão nas trevas. Aí eu pergunto, por quê? Não, porque ele deixou de ir à igreja. Geralmente eu digo, por favor, ele deve ter tido alguma razão. Não, foi o diabo, foi o inimigo, foi a universidade, foram os professores, foram as namoradas, bonitas, mas sem Deus, foi isso, foi aquilo, foi o diabo. Mas eles nunca conversaram, nunca se converteram, pais aos filhos e filhos aos pais, anos e anos sem essa experiência, sem saberem o que, graças a Deus, eu comecei a aprender desde menino, no modo como eu vi o reverendo Antônio Elias lidando com os filhos dele, meus amigos, 3 dos quais no pó. A cannabis era brincadeira, era de bola e ácido para lá. E ele nunca se preocupou. Quando perguntavam a ele, ele dizia, uma fase, vai passar. Eles são de Deus. Mas nunca deixou de ser amigo, de conversar. Eu, que vivia lá, quando gente começou a vir dizer que você está vendo como é que o Caio está uma coisa insuportável, todo drogado, além de tudo, brigão e não sei o quê, e tá. Ele disse, é só uma fase.
Ele é um ungido do Senhor, coitado. Ele vai voltar, ele deve estar descontando o atrasado para chegar aqui. Mas ele é do Senhor. Ele é do Senhor. Porque Deus é na treva e na luz. E como eu já disse, nas trevas eu ouvi tanta palavra de luz, enquanto na luz eu tenho ouvido as maiores mentiras das trevas contadas em nome de Jesus. No entanto, Deus é. Até na assembleia dos mentirosos, Deus cura. Deus opera milagres. Deus sara doentes. Porque Deus passa por cima do mentiroso do microfone. Chega direto nos carentes, aflitos, necessitados, que não tem nada a ver com esse pretenso mediador e que estão orando em dor, pedindo que o único mediador tenha compaixão deles. E o Senhor passa por cima e cura. E esses, que são os mentirosos do microfone, ficam pensando que é por causa deles e do ministério deles, até que vai chegar aquele dia em que Jesus diz: e então eu lhes direi naquele dia: apartai-vos de mim, todos vós, os que praticais a iniquidade, apartai-vos. E eles vão dizer: mas nós curávamos, fazíamos milagres, praticávamos prodígios, tudo isso em teu nome. E ele vai dizer: eu não sei quem vocês são. Nunca vi vocês na vida. Nunca. Deus é nas trevas, socorrendo quem não tem nada a ver com a treva promovida. Ou frequentemente ainda iluminando aquele que vem no meio da mais profunda treva. Como Paulo disse dele mesmo, em 2 Coríntios 4, ele vinha nas trevas com um véu na cara, quando de trevas resplandeceu a luz. Haja luz e houve luz, ele disse, e resplandeceu a luz de Deus. Resplandeceu a luz de Deus, e eu vi a luz de Deus na face de Cristo. No meio das trevas, a soberania de Deus invade, como eu vi fazer com tantos. E entrei num estado de não angústia. Eu entrego a Deus, eu oro, eu confio, eu confirmo. E todos vão chegando, voltando. Eu vi como meus pais me trataram com paciência extrema e joelhos no chão. De repente eu estava ajoelhado sem saber como e nem porquê, porque Deus é na treva, tanto quanto Ele é na luz. Na luz Ele é Deus para iluminar as nossas mentiras e presunções e arrogâncias e soberbas, para nos salvar da luz como presunção enganosa, como encandeamento que cega o olho daquele que pensa que tudo vem dele próprio. Mas ele é luz na treva, aonde a gente imagina que dali não poderia sair coisa boa, do vale da sombra da morte, do vale das angústias, das aflições, das corrupções, das impossibilidades humanas totais, como foi a visão que ele deu ao profeta Ezequiel do vale de ossos secos. Podem, porventura, viver esses ossos secos, Ezequiel? Ezequiel olhou e disse: Senhor Deus, tu sabes. Uma coisa Ezequiel sabia, é que existe luz nas trevas e que existe treva na luz.
Sabia, no entanto, que Deus é na treva e na luz. Por isso ele diz: Senhor Deus, tu sabes, tu és. Eu sei e confio que tu és. E se tu és por mim, quem será contra mim? Se tu és por mim, quem me separará do teu amor? Se tu és por mim, o que terá poder de entre nós se interpor? Eu sei que Deus é por mim. Eu sei que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel ao seu próprio caráter, não ao meu caráter. É por isso que eu posso ser subitamente invadido pela luz nas minhas trevas. Jesus permite que essa palavra singela, simples, tenha o poder das revelações do Deus que disse: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo não pesa, é leve, porque os meus mandamentos não são penosos. Traze a tua revelação ao entendimento daquele que, ofuscado pela luz, está cego, e para o entendimento daquele que, viciado nas trevas, fecha os olhos para a luz. Tu és, e dize: Efatá, abre-te, e nós veremos, em nome de Jesus. Amém e amém.